Olá pessoal, no último vídeo a gente começou a ver a parte das regras de derivação através das derivadas de funções elementares. E aí a gente finalizou o vídeo sabendo que se eu tenho uma função do tipo x elevado a n, a derivada é n, x elevado a n menos 1, a derivada da função seno é cosseno, da função cosseno de x é menos seno de x, da função e elevado a x é ela mesma, né? E elevado a x, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, hoje a gente vai começar a ver as regras de derivação, no qual a gente vai conseguir derivar a combinação dessas funções aqui, tá? Então, as regras mais básicas são as seguintes. Se eu tenho duas funções fg e c, uma constante, né, um número real fixo, a gente tem que a derivada de f mais g, né, f mais g' de x, é f' de x mais g' de x. Se for uma subtração, vale da mesma forma, tá? A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Isso aqui é bem natural a gente pensar e segue diretamente das regras de como é definido, né, de limite. A gente vai ter uma diferençazinha aqui em relação ao produto e o quociente, né? A derivada de f vezes g' vai ser derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. E no quociente entre funções, se a gente garante que a derivada de g, que a g, na verdade, é diferente de zero, a gente vai ter que f sobre g' de x, f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Todas essas propriedades, né, a gente consegue demonstrar utilizando a definição de derivada, né? A gente sabe que a derivada de uma função h em x é o limite. Espera aí que h não fica muito bom porque vai ter outro h, né? Vou botar f mesmo. Então, f' de x, a gente sabe que isso é o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, todas essas propriedades você consegue demonstrar utilizando essa definição e as propriedades de limite, ok? Eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo, porque não é o foco nesse momento para essa disciplina. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é fazer exemplos para utilizar todas essas propriedades em relação à operação, tá? Então, vamos começar. Então, usando essas regras de derivação, a partir de agora a gente não vai fazer nada usando limite, apenas as regras. A gente vai calcular a derivada dessas funções aqui abaixo. Então, a primeira função é a função f de x igual a menos 2x à quinta. Uma coisa que eu esqueci de mencionar nos últimos vídeos. A gente fez, né, que se eu tenho uma função f de x igual a x elevado a n, a derivada dela é n, x elevado a n menos 1. Eu não cheguei a mencionar que se eu estou com a função f de x igual constante, se eu estou com um número, né, fixado, a derivada vai dar zero, tá? A gente pode até demonstrar isso na aula ao vivo, mas é simples de fazer, usando a definição de derivada, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o exemplo. Então, a derivada aqui é f' de x. Nesse caso, eu estou com um produto de uma constante, que é o menos 2, vezes a função x à quinta. Então, derivar menos 2x à quinta por essa segunda regra aqui, na verdade, pela regra 2, tá? Isso vai ser o quê? Pela regra 2, vou colocar aqui. Você repete a constante, é menos 2, vezes a derivada de x à quinta. Aí a gente já viu que a derivada de coisas do tipo x elevado a n é como? É menos 2 vezes 5
x elevado a 5 menos 1, que dá 4. Então, o resultado aqui vai ser menos 10x à quarta. Estou fazendo aqui bem detalhado, mas ao passo que a gente for aprendendo as técnicas, vocês podem fazer isso de forma mais direta, tá bom? Pronto, aí vamos fazer aqui agora essa letra B. Novamente, então, f' de x vai ser igual. Aqui, vamos lembrar que x, quando eu coloco 3 sobre x elevado a 10, isso é a mesma coisa de 3 vezes x elevado a menos 10. Então, pela regra 2, novamente, aqui vai ficar 3 vezes a derivada de x elevado a menos 10. Que pela observação, isso é 3 vezes menos 10 vezes x elevado a menos 10 menos 1, que vai dar x elevado a menos 11. Então, fica menos 30. Eu já vou colocar isso para o denominador com o sinal positivo, x elevado a 11. Mais uma usando a mesma técnica, tá? Quando eu tenho potência, primeiramente eu organizo, né, essa função. Então, se aqui eu estou com raiz cúbica de x ao quadrado, isso é igual a menos x elevado a 2 dividido por 3. Então, quando eu for fazer a derivada, usando a mesma regra 2, né? Porque esse menos representa o menos 1, que é constante, vai ficar menos, aí 2 terços, x elevado a 2 terços, menos 1. Quem não lembra desse tipo de conta, vou fazer aqui no cantinho. Então, 2 terços menos 1, isso fica 3, 2 menos 3 vezes 1, que é 3, então dá menos 1 terço, né? Então, aqui vai ficar igual a menos 2 terços vezes x elevado a menos 1 terço. E se a gente quiser reorganizar, né, como aqui o expoente está negativo, ele vai para o denominador com sinal positivo. Então, x elevado a 1 terço. E colocando no formato de raiz, isso é menos 2. 3 raiz cúbica de x, tá? Pronto. Aqui, ó, nessa letra D, eu tenho um polinômio de grau 5. Se a gente faz uma combinação da regra 1 com a regra 2, né, usando ela mais de uma vez, claro, a gente consegue derivar polinômios bem tranquilamente. Como é que a gente vai fazer? Eu sei que, pela regra 1, a derivada de somas e subtrações de funções, isso é a derivada termo a termo. Então, vai ser a derivada de 3x à quinta, menos a derivada de 2x ao quadrado, mais a derivada de x, menos a derivada de 2. Isso tudo aqui foi usando a regra 1, tá? Que é em relação à operação de soma e de subtração. Utilizando a regra 2, como aqui eu estou com constantes, né, multiplicadas por essas funções potências, eu vou repetir a constante e vou derivar agora a potência. Então, derivada de x à quinta, isso é 5x elevado a 4. Vai ficar menos 2. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x é 1. E a derivada da constante 2 dá 0. Então, isso vai ficar 15 x à quarta, menos 4x mais 1. Se alguém tiver dúvida, né, sobre a derivada de x, porque a gente ainda não fez, né, x é x elevado a 1. Então, pela regra da potência, isso é 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é x elevado a 0, né, e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, fica 1 vezes 1, que dá 1. E a constante também é tranquilo. Então, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido essa letra E, né? A derivada aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes derivada de x ao cubo. Então, fica 4 vezes 3 dá 12, x ao quadrado. Derivada de 4 dá 0.
Aqui, novamente, usando a regra 1, né, a derivada dessa função que está sendo formada por soma, subtração de funções trigonométricas, exponencial e logaritmo, a gente, para derivar isso, vai derivando termo a termo. Então, vai ficar 2 vezes derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno, menos derivada da exponencial de x, é a própria exponencial de x, mais derivada do ln, 1 sobre x. Acabou-se. Então, essas regras 1 e 2, né, elas são bem triviais de a gente usar, né? É só ir derivando termo a termo, o que for constante, se tiver numa multiplicação, a gente repete, não tem muito segredo. Então, vamos trabalhar agora essas regras 3 e 4, tá? Primeiro, a regra 3. Então, pense que eu estou aqui com a função f de x igual a x ao quadrado vezes seno de x. Antes de eu fazer, só relembrando, a regra 3 é a regra do produto, né? Que diz que a derivada de f vezes g, isso é, derivada da primeira vezes a segunda função, mais, repete a primeira função, vezes a derivada da segunda. Pode até não ser muito intuitivo, mas pense, por exemplo, que se você está com a função x ao quadrado, isso é x vezes x. Então, em hipótese alguma, você pode dizer que isso é derivada de x vezes derivada de x, né? Que aqui daria 1 vezes 1, que dá 1. E a gente sabe que não é. Derivada de x ao quadrado, a gente já sabe que é 2x. Então, não pode usar a regra do produto diretamente, né? Não é uma coisa... Na verdade, não pode usar errado mesmo. Tem que usar seguindo a regra direitinho aqui. Então, vamos utilizar essa, né? No nosso exemplo, a função f é a função x ao quadrado e a função g é a função seno de x. Então, vamos lá. Então, a derivada de f vai ficar derivada de x ao quadrado, que é a derivada da primeira, vezes a função seno, mais x ao quadrado, vezes a derivada do seno. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, 2x seno de x, mais x ao quadrado, derivada do seno é cosseno de x. Se a gente quiser ainda aqui, só por questões de organização, colocar x em evidência, né? Fica 2 seno de x mais x cosseno de x. Pronto. Novamente aqui, um produto, a função f minúsculo é a função 5x ao quadrado mais 1 e a função g, a função e elevada a x. Então, a derivada aqui vai ficar derivada da primeira vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, vai ficar aqui, fazer direto, tá? Derivada de 5x ao quadrado é 10x, derivada de 1 dá 0, vezes e elevado a x. Eu recomendo que vocês façam esse exercício com o vídeo pausado e aí depois vocês conferem se estão fazendo certo ou não. Aí, a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, novamente, como aparece e elevado a x nas duas parcelas aqui dessa soma, eu vou colocar em evidência. Aí, vai sobrar no parêntese 10x mais 5x ao quadrado mais 1. E só por uma questão mais de organização, isso é 5x ao quadrado mais 10x mais 1 vezes e elevado a x. Então, novamente, mais uma função que é formada por produto de duas funções. A função f é a função raiz cúbica de x e a função g, a função ln de x, tá? Se vocês preferirem, se achar que fica mais fácil, vocês podem até fazer essa derivada num canto separado, né? Então,
A derivada de raiz cúbica de x, isso é a derivada de x elevado a 1/3, que pela regra da potência, isso é 1/3, x elevado a 1/3 menos 1, que é 1/3, x elevado a menos 2/3, e reorganizando os termos dá 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado, tá? E a gente já sabe que a derivada do ln de x é 1/x. Então, usando a regra do produto, a derivada vai ficar derivada de raiz cúbica de x vezes ln de x mais raiz cúbica de x vezes a derivada do ln de x. Então, a derivada dessa função toda dá derivada da raiz cúbica, que a gente fez aqui separadamente. Então, 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado vezes ln de x mais raiz cúbica de x vezes a derivada do ln, que é 1/x. Aqui a gente já derivou, tá? Esse passo final que eu faço é meramente de organização, porque visualmente a função fica melhor de ver, né? Então, aqui raiz cúbica de x vezes 1 é raiz cúbica de x sobre x. Aqui ainda daria para simplificar, né? Porque isso é tudo potência de x, né? X elevado a 1/3 sobre x. Então, isso é x elevado a 1/3 menos 1, que é x elevado a menos 2/3, que isso daria 1 sobre raiz cúbica de x. Enfim, aqui ainda dá pra gente organizar mais, mas eu não vou focar nisso não, tá bom? Pronto, então, para finalizar, acredito eu, a regra do produto, vamos fazer a derivada de cosseno de x ao quadrado. Quando a gente coloca esse quadradinho aqui entre o cosseno e o x, isso é para sinalizar que isso é a função cosseno de x elevado ao quadrado. E para não confundir se esse quadrado está no x ou no cosseno, tá? Isso, vendo do ponto de vista de produto de funções, isso é cosseno de x vezes cosseno de x. Então, se a gente pensa que essa é a função f e essa é a função g, dá para a gente usar a regra do produto, né? Então, f' de x vai ser derivada do cosseno de x vezes cosseno de x mais cosseno de x vezes a derivada da segunda, né? Que é o próprio cosseno. Então, f' de x vai ficar. Esses dois termos são a mesma coisa, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso é 2 vezes a derivada do cosseno vezes o cosseno. Então, isso vai, f' vai ser 2 vezes. Derivada do cosseno é menos seno vezes cosseno, tá? Então, é menos 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Pronto. Vamos agora olhar a regra do produto? Então, do quociente, perdão. Se eu tô com duas funções e eu sei que a g é diferente de zero, então derivar, vou botar assim, derivar esse quociente é derivada da primeira, que é a derivada do numerador, vezes o denominador, menos, tá? A primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido por g de x ao quadrado. Então, vamos lá derivar essa função aqui. Nesse caso, a minha f é a função x e a minha g é a função x ao quadrado mais 1. Então, a derivada fica derivada de x vezes x ao quadrado mais 1 menos x vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, tudo dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado.
Então, derivada vai ser derivada de x dá 1 vezes x ao quadrado mais 1 menos x vezes. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui reorganizando, né? 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Menos x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, para finalizar, como x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado, então fica menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Com a regra do quociente, a gente consegue derivar as funções trigonométricas. Então, tirando seno e cosseno, né? As que se derivam do seno e do cosseno. A gente sabe que tangente é seno de x dividido por cosseno de x. Então, quando a gente deriva a tangente, vai ficar o quê, né? Eu vou fazer mais direto, tá certo? Então, vai ficar o cosseno, o denominador ao quadrado, né? Aí, derivada do numerador, derivada do seno. É cosseno de x vezes o denominador, menos seno vezes derivada do denominador, que é menos seno. Então, aqui vai ficar igual a cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Menos com menos dá mais, seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado. Pela propriedade fundamental, a identidade fundamental do seno e do cosseno, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, daqui para frente não é mais derivada, né? É só lembrar de propriedade. O numerador é 1, o denominador é cosseno de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa de 1 sobre cosseno de x ao quadrado, que isso, 1 sobre cosseno é a secante. Então, isso é a secante ao quadrado, tá? Então, a gente agora sabe que se a função é a função tangente, então a derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí eu vou deixar de exercício para vocês mostrar que se a função f é a função cotangente de x, então a derivada é menos cossecante ao quadrado de x. Vou deixar de exercício, tá certo? De modo parecido, a gente consegue agora derivar secante e cossecante. Eu sei que secante é 1 sobre cosseno de x, tá? Então, como é que vai ficar a derivada usando a regra do quociente? Vai ficar o denominador ao quadrado. Então, cosseno de x ao quadrado. Derivada de 1 dá 0, vezes o cosseno, menos 1 vezes derivada do cosseno, que é menos seno. Então, a derivada vai ficar seno de x dividido, porque 0 vezes cosseno vai embora, né? Aí aqui menos com menos dá mais, 1 vezes seno dá seno, então fica dividido por cosseno de x ao quadrado. Essa resposta aqui já é uma resposta correta, mas se vocês olharem nos livros, vocês vão ver que derivada da secante é indicada como sendo secante vezes tangente. Mas isso é só uma forma da gente visualizar isso, né? Aqui a gente consegue reescrever isso como sendo seno de x dividido por cosseno de x vezes cosseno de x, que isso é 1 sobre cosseno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x. Essa primeira função aqui
é a secante e essa segunda é a tangente, certo? Então, se a função é a função secante, a derivada é secante vezes tangente. E aí, de exercício, eu vou querer que vocês demonstrem que se f de x é cossecante de x, então a derivada é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E aí, para finalizar, um último exemplo, eu estou aqui com o quociente com produto também, mas a gente vai fazer primeiro a derivada, né, da operação do quociente, tá? Da divisão. Então, aqui vai ficar como, né? O denominador, que é x vezes seno de x ao quadrado. Aí, derivada de x mais 1. Eu vou escrever devagarzinho essa. Derivada de x mais 1 vezes x vezes seno de x menos x mais 1 vezes a derivada de x vezes seno de x, tá? Naturalmente, veja que aqui já apareceu a derivada desse produto. Então, vamos seguindo. Aqui vai ficar a derivada de x mais 1 é 1 vezes x vezes o seno de x. Menos x mais 1. Agora, eu tenho uma derivada de um produto, né? Como é que a gente faz? Derivada da primeira, então, derivada de x, que é 1, vezes a segunda, mais x vezes derivada da segunda, que é cosseno de x. Tudo dividido por x vezes seno de x ao quadrado. Aqui a gente consegue reorganizar termos, mas eu acho que vou reorganizar só uma vez. Então, fica x vezes seno menos, né? Aqui vai dar x vezes seno, novamente, menos x vezes x cosseno da x ao quadrado, cosseno de x, menos seno de x, menos x cosseno de x. Tudo dividido por x seno de x ao quadrado. Então, esse cancela com esse. E aí, f' de x vai ser menos x ao quadrado cosseno de x. Vou botar assim. X ao quadrado mais x cosseno de x. Isso aqui é só a reorganização dos termos, tá? Menos seno de x dividido por x seno de x ao quadrado. E é isso, tá? Então, as regras operacionais, aqui essa parte de regra de derivação é exercício, é pegar a lista e fazer o máximo de exercícios que vocês puderem. Aí, só para recapitular, é importante também, toda vez que vocês estiverem estudando, vocês irem criando essa tabela de derivadas de funções elementares, tá? A gente tem que, se a função f é uma função constante, a derivada dá zero. Se for x elevado a n, é n, x elevado a n menos 1. Derivada do seno é cosseno, do cosseno menos seno de x, tangente de x, que são as novas, né, que a gente ainda não tinha. De tangente de x é secante ao quadrado de x, de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, da secante é secante de x vezes tangente de x, da cossecante, não tem esse menos, é menos cossecante vezes cotangente. Derivada de e elevado a x é e elevado a x e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, é isso. Façam os exercícios, porque é o caminho para vocês
aprenderem de fato todas essas regrinhas que estão aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a derivar composição de funções, né? A gente aqui aprendeu soma, subtração, multiplicação por constante, multiplicação entre funções e quociente. Então, faltou aqui uma regra para ensinar a derivar composição de funções. Essa regra chama regra da cadeia. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver. Então, até o próximo vídeo. E é isso. Valeu!